Estou aqui de volta. Já apareci por aqui hoje, né? Comecei a fazer a live mais cedo, mas eu tive que interromper a live, né? Mas eu prometi que eu ia voltar ainda hoje e aqui estou, né? Meu nome é Dayana, tá? E todos os dias eu estou fazendo lives aqui no YouTube, exceto aos sábados, né? E eu me comprometi de ler a Bíblia desde o começo e interpretar, né, cada capítulo, a gente de fato ler com calma, né, para que a gente possa entender a palavra de Deus, no intuito de melhorarmos como pessoas, né, e de buscar mais por Deus, né? Acho que a melhor maneira da gente buscar por Deus é lendo a palavra, é orando, é conversando com Deus, é procurando, né, as coisas de Deus e fazer também, né, o que Deus falou para fazer, né? Essa é a melhor maneira aí da gente ir melhorando como pessoa, da gente verdadeiramente buscar por Deus, né? Então, eu achei muito importante trazer a Bíblia aqui no meu canal do YouTube. Porque Deus, né, gente, é o principal da nossa vida, né? Nós podemos ter tudo, nós podemos ter vontades, podemos ter vontade de ter uma família, de ter dinheiro, de ter uma casa, de ter um carro, mas de fato, sem Deus, sempre vai faltar por algo dentro da gente, né? Tem tantas pessoas aí sofrendo e não conseguem de fato entender o porquê estão sofrendo, porquê está sentindo, né, determinada falta de alguma coisa, sente um vazio, aí essa pessoa aprende uma coisa, depois essa pessoa começa a fazer outra coisa, depois ela conquista um sonho, depois ela vai atrás de outros sonhos, mas de fato sempre está faltando algo, né, interiormente. E esse algo que falta é o Espírito Santo, é se encher mais de Deus. Deus, ele propositalmente, ele deixou essa sensação, né, de você se sentir incompleto. Você sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. Por isso que temos que viver, né, constantemente buscando pela presença de Deus, buscando pelas coisas de Deus, buscando se fortalecer, né? Então achei muito importante trazer a Bíblia aqui, né? Muitas pessoas precisam ouvir a Bíblia, precisam entender a Bíblia, e de fato isso é muito benéfico para mim também, né? Porque eu estou lendo aqui com vocês, estamos interpretando juntos, e isso é uma bênção, né? A nossa vida, ela tem que de fato girar em torno de Deus. Nós temos em tudo, nós temos que fazer para Deus, fazer pensando em Deus, né? Então, tá sendo muito bom para mim também, tá bom? Então, hoje à tarde eu entrei aqui no canal, nós estamos lendo a Bíblia desde o começo e nós estamos no livro de Gênesis não, Êxodo, né? Nós já lemos o livro de Gênesis, inclusive, né? Tá tudo gravadinho aqui no canal. Então, se você é uma pessoa que até hoje você ainda não leu a Bíblia inteira na sua vida, comece pela primeira live desde do capítulo número 1 de Gênesis, né? É interessante você começar agora, porque afinal de contas nós estamos ainda no segundo livro da Bíblia, então você não perdeu muita coisa, né? Essa semana eu vou ver, até amanhã, eu vou colocar aqui um resumão do livro de Gênesis em forma de vídeo. E, gente, uma coisa legal que eu coloquei aqui na minha cabeça. As lives eu ainda não consigo, né, determinar um horário certo, né? Eu não consigo determinar um horário certo ainda, por conta do meu trabalho, gente. Eu não ganho nada aqui do YouTube, então assim, eu não consigo colocar um horário fixo, porque quando eu estou em live, é quando o meu delivery não tá saindo pedido. Então eu pego e faço minha live,
tá bom? Mas os vídeos eu consigo gravar e já determinar aí um horário, tá bom? Então eu vou me comprometer aqui com vocês de toda segunda-feira e toda sexta-feira às 19 horas colocar vídeos novos aqui no canal. Agora as lives, por enquanto, eu não consigo fixar um horário. Então, se você gosta, se você quer acompanhar a Bíblia comigo, né, desde o começo, ativa o sininho de notificações, que toda vez que eu entrar aqui no YouTube ao vivo, o YouTube vai avisar para você. E se você não conseguir assistir comigo aqui ao vivo, você assiste depois, porque eu vou deixar gravada, né, essas lives, para que possa aí edificar a vida de outras pessoas, né? Se você não pode assistir naquele momento, vai ficar gravadinho, tá bom? E, gente, eu sempre tiro um tempo aqui para vocês, para ler os comentários. Eu acho muito importante. Até porque, assim como Deus, né, pode me usar para edificar a vida de vocês, vocês também podem, né? Deus também pode usar vocês para edificar a minha vida, para eu falar ao vivo. Esses comentáriozinhos aqui, eles somem, infelizmente, mas o que eu falo vai ficar aqui gravado, então vai edificar a vida de alguém. E assim também, às vezes surge alguma dúvida, então vocês podem tirar as dúvidas aí, eu vou responder, tá bom? Quando tem muitos comentários e, por exemplo, sai um pedido no meu delivery, ou já tá muito tarde e eu tenho que encerrar a live, já aconteceu de eu não conseguir ler todos os comentários, por exemplo, mas eu sempre me esforço para ler os comentários de vocês, eu leio o máximo que eu posso, tá bom? E caso eu não consiga ler e você de fato tenha ficado com alguma dúvida, você coloca o comentário num vídeo meu que já está gravado, que aí o comentário não some, assim como some aí esse comentário do chat ao vivo, tá bom? E nós lemos hoje, né? Eu estive aqui um pouquinho mais cedo hoje e nós lemos o capítulo de número 30. E no capítulo de número 30, Deus está falando a Moisés as coisas que eles têm que fazer, né? Os rituais, digamos assim, que o povo de Israel tem que fazer, porque Deus, ele quer separar aquele povo, né? Deus, ele libertou aquele povo do Egito. Deus, ele tem um plano na vida daquele povo. Só que aquele povo, digamos assim, que aquele povo era muito mal educado, podemos dizer assim. Eles viviam num lugar, né, onde eles eram escravos, né? Os egípcios, eles tinham uma certa repugnância, né, pelo povo, pelos israelitas, porém, eles trouxeram, né, de si, pela convivência também, coisas que não eram legais. Por exemplo, o Egito, ele tinha muita idolatria e tinha costumes também. Eles estavam indo para Canaã. Canaã tinha um povo muito rebelde também, um povo que inclusive queimava até filhos, né, em forma de sacrifício para deuses deles. Então, assim, Deus, ele queria exclusividade naquele povo. Deus, ele queria de fato moldar o coração daquelas pessoas, porque Deus, ele tinha um propósito muito grande na vida daquelas pessoas, né? Israel era o filho mais velho de Deus e Deus, ele queria trazer quem? Jesus. Deus, ele queria trazer Jesus. Deus, ele teve, né, esse objetivo, ele se cumpriu, de que o evangelho, a salvação seria para todas as pessoas. E Jesus seria o sacrifício perfeito. E por meio de Jesus, ele cumpriria toda aquela lei que inclusive ele estava mostrando para os israelitas, né? E que por meio de Jesus, por meio do nosso arrependimento, a gente tenha a vida eterna, né? Então Deus, ele precisava ensinar aquelas pessoas, ele precisava ensinar, ele precisava moldar, e Deus estava dando ali, Deus já tinha dado leis para aquele povo, já tinha dado mandamentos, e aquele povo, em sinal de obediência, eles precisavam fazer algumas coisas, sacrifícios para perdão de pecados. Deus, ele queria isso daquele povo, ele queria obediência, ele queria mostrar que as coisas dele eram santas,
precisava ter o quê? Sacerdotes antes, né? Hoje nós podemos orar, né? Em nome de Jesus e nós conversamos diretamente com Deus. Hoje o nosso corpo é como, vamos supor que ele fosse um altar, nós podemos se santificar, nós podemos nós mesmos orar, né, e pedir as coisas diretamente para Deus. Mas naquela época não era assim, porque naquela época Jesus ainda não tinha sido crucificado, eles não tinham o Espírito Santo, todas as pessoas. Então, era por meio dos sacerdotes, né, que as pessoas, digamos assim, pediam perdão para Deus, se comunicavam com Deus, vamos dizer assim. Então, este capítulo, ele estava mostrando isso, e a gente fez uma comparação também nos dias de hoje, como que nós podemos aí fazer, né? Porque o propósito, ele é o mesmo. O propósito das coisas de Deus é o mesmo daquela época, mas há diferença. Hoje nós não precisamos fazer sacrifícios, tipo matar bichos para dar de sacrifícios para Deus, por exemplo. Hoje nós não precisamos ir até um ser humano que seja um sacerdote para chegarmos até Deus. Hoje, por meio de Jesus, nós fazemos isso por meio de orações, por meio do coração aquebrantado, né? Não existe exceção de pessoas, por exemplo. Deus ele deixou muito claro isso. Desde aquela época também já não existia a oferta para expiação, por exemplo, de pecados, né? Ela era um valor padrão tanto para pobres como para ricos, né? E hoje também é assim. Hoje não importa se você é rico ou se você é pobre, o que importa é o seu coração, o que importa é o seu arrependimento, o que importa na hora que você vai ofertar para Deus é a intenção do seu coração, é o seu dar com alegria, né? Então, nós vimos isso no capítulo anterior. E agora nós vamos ler Êxodo 31, tá bom? E uma coisa que eu falo para vocês, que eu acho muito bacana, é de vocês, por exemplo, assim, pegar um papel, uma caneta, anotar os pontos que vocês acham importantes, né? Isso vai fazer o seu cérebro memorizar melhor e a palavra de Deus, ela é muito importante. Isso pode fazer também você evangelizar a vida de alguém, você ganhar essa pessoa, né, para Jesus. De repente, essa pessoa ela está sofrendo muito e uma palavra, uma frase, um versículo que você ouviu aqui nessa live possa servir para você edificar vidas, tá bom? Eu gosto muito de estudar anotando. Eu, antes de entrar aqui, eu anoto tudo do capítulo, né, que eu li para de fato trazer uma reflexão bem bacana e bem verdadeira com base bíblica, né? Então é importante que a gente venha ler com calma, capítulo por capítulo. Já aconteceu de eu ler esse livro anteriormente e eu não ter o mesmo entendimento, né? Lendo, anotando com calma, tá bom? E é muito importante porque a gente vai se enchendo, né, de Deus e Deus ele vai fazendo a obra dele. Então nós vamos ler agora Êxodo 31, tá? Eu vou tomar aqui um pouquinho de água. E já eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui o capítulo, a gente vai tirar aqui algumas lições e eu vou ler os comentários. E se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Deixa eu só anotar uma coisinha aqui agora. Pode ser que durante a semana, gente, eu coloque mais vídeos, tá? Pode ser que eu coloque mais vídeos, mas de segunda e sexta às 19 é um comprometimento meu, tá bom? Já para mim ir fixando aqui os horários certinho com vocês.
tudo bem? E eu sempre vou trazer vídeos da Bíblia mesmo, de Deus, de espiritualidade, tá? Quando for alguma coisa assim, tipo fora da curva, eu não vou trazer, por exemplo, entre segunda e sexta. Por exemplo, algo que eu aprendi, que eu achei bem bacana, que de repente vai ajudar a vida de alguém, aí eu não coloco entre segunda e nem sexta, eu coloco em outro dia, por exemplo, tá? Porque esse canal aqui, gente, eu abri ele e eu falava de assuntos diversos, né? Eu falei de unha, eu falei de emagrecimento, eu falei de coisas que eu comprei, né? Então, assim, sempre no intuito de levar informação para as pessoas. Então, se acontecer alguma coisa que eu veja que é muito bacana, que vai edificar a vida de alguém, que eu possa ajudar a vida de alguém desta maneira, e eu achar interessante trazer aqui para o canal, mesmo que não seja algo da Bíblia, né, for alguma coisa, por exemplo, pessoal, da minha vida pessoal, eu posso trazer. Mas de segunda e sexta eu sempre vou trazer coisas que estão na Bíblia, um livro da Bíblia, um resumo, ou porquê de alguma coisa, mas ou uma história da Bíblia, mas eu sempre vou trazer alguma coisa de Deus, tá bom? Nesses dias. Então vamos lá, gente. Êxodo 31. O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam o que eu lhe ordenei. Então, veja só, Deus, ele encheu essas pessoas, né, do Espírito Santo. Ele deu dons, talentos para que essas pessoas pudessem executar aí um ótimo trabalho nas coisas que Deus queria, no propósito de Deus. Então veja bem como é importante a nossa vontade, o nosso propósito está alinhado ao propósito de Deus. Porque Deus, ele é soberano, ele tudo pode fazer. E Deus, ele distribui dons, talentos para as pessoas. Ele é capaz de fazer isso, né? Então, a Bíblia está falando aqui que Deus estava enchendo aquelas pessoas de dons, talentos, sabedorias, para que ficasse tudo para a honra e glória de Deus, né? E é exatamente isso que Deus faz. Independente do que você faça, independente de qual seja o seu trabalho, Deus, ele pode te dar dons e sabedoria para você fazer tudo com muita excelência, como algo divino. Deus, ele distribui isso até hoje para as pessoas, tá bom? Isso é dom de Deus. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa, seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestiário finalmente confeccionado, as roupas sagradas para os sacerdotes, Arão e as roupas de seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. O artesão deverá fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Em seguida, o Senhor disse a Moisés:
Diga ao povo de Israel que guardem o sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias da semana para fazer trabalhos habituais, mas o sétimo dia será o sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Então aqui, gente, Deus, né, ele estava dando o sábado como descanso. O povo de Israel, eles não sabiam o que era descanso. Ele era um povo que estava vindo de uma escravidão. E Deus, ele é bom em tudo, ele é perfeito em tudo. Então Deus, ele sabe do quê? De todas as coisas. E Deus, ele fala aqui na Bíblia que até ele descansou. Então ele sabia o quão era importante que as pessoas descansassem. Hoje, no Novo Testamento, está escrito que o nosso descanso, ele vem da onde? De Cristo. Nós descansamos em Cristo. Não significa que você não pode ter um dia da semana, por exemplo, para você descansar. Você tem o seu corpo físico, ele tem que descansar, mas não necessariamente, mas no sábado, tá bom, gente? Nós temos que descansar, é importante, mas o nosso descanso tem que ser hoje, né, no Novo Testamento, no Senhor, pois Jesus já foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele já cumpriu todas essas leis, mas na época que não tinha ainda Jesus, né? Quer dizer, já tinha Jesus, mas Jesus ainda não tinha vindo para esse mundo, né? E o povo precisava fazer isso, tá bom? Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no sétimo dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe 2 tábuas de pedras gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. E hoje, gente, isso nos faz lembrar do quê? Que a Bíblia, ela foi escrita por Deus, né? A Bíblia, na verdade, ela foi escrita por homens, mas ela foi a instrução da escritura, a inspiração, ela é uma inspiração divina. Foi Deus quem escreveu a Bíblia, né? Então, agora aqui, eu sempre anoto, né, os pontos importantes para a gente poder, né, refletir sobre tudo que lemos, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, você pode perguntar. Esse foi o livro de Êxodo, capítulo 31, tá bom? Então, Deus chama Bezalel e Aholiabe e lhe enche de espírito, dando sabedoria, inteligência, habilidades para trabalhar em artes, metais, pedras e madeiras. Eles seriam responsáveis por construir o tabernáculo, os móveis sagrados, as vestes sacerdotais e os utensílios de culto. O sábado como sinal de aliança. Deus ordena que o sábado seja guardado como sinal perpétuo entre ele e Israel. O descanso do sábado lembrava a criação do mundo e distinguia o povo de Deus das outras nações. As tábuas da lei. Deus entrega a Moisés as 2 tábuas da aliança escrita pelo próprio dedo de Deus. Lições. Deus capacita os escolhidos. Bezalel e Aholiabe não foram escolhidos por acaso.
Deus os chamou e os capacitou com o Espírito Santo para o trabalho. Isso mostra que quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos dá dons, habilidades para realizá-las, né? Todo trabalho pode ser para a glória de Deus. Construir, bordar, trabalhar com madeira e metais eram tarefas manuais, mas para Deus eram ministério. Hoje, qualquer trabalho feito com fidelidade e excelência pode ser um serviço espiritual. E, gente, uma coisa que eu faço, né, e que eu aconselho que você faça também é tudo colocar o quê? Nas mãos de Deus. Tudo você agradecer a Deus, você consagrar a Deus o seu trabalho, você pedir direção, você pedir para Deus te dar dons, talentos, você fazer o seu trabalho com amor, né? E Deus ele vai sim abençoar o seu trabalho, né? O descanso faz parte da aliança. O sábado era um lembrete que o povo deveria confiar em Deus, não apenas em seu esforço. Para nós, aponta para o descanso em Cristo. Em Mateus 11, vamos ler juntos aqui. Eu vou colocar aqui. Mateus, gente, já é um livro do Novo Testamento, tá bom? Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Então, claro que hoje nós devemos ter um dia para a gente descansar. É bíblico, Deus fala na Bíblia que até ele, né, descansou, né, um dia da semana, que ele se revigorou. Então, claro que é importante, mas hoje em Cristo, né, nós encontramos descanso em Deus. Nós devemos viver em comunhão com Deus, em oração, e ele nos dá paz, ele nos dá sabedoria, entendimento, resiliência, mas nós temos que ter uma busca constante todos os dias. Mas hoje o nosso descanso vem de Deus, tá? Precisamos de equilíbrio para trabalhar, mas também descansar no Senhor. A palavra é escrita por Deus. As tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus, mostrando que a autoridade da lei vinha dele. Hoje nós temos a Bíblia como palavra inspirada, que continua sendo nossa regra de fé e prática. Obediência é sinal de relacionamento com Deus. O sábado era um sinal entre Deus e Israel. Para nós, a obediência à palavra é a marca que pertence ao Senhor, tá bom? Então, o Êxodo 31 nos ensina que Deus capacita seus servos para a obra, que até o trabalho manual pode ser espiritual, que o descanso em Deus é essencial e que a palavra de Deus é a autoridade máxima para nossa vida. Então a nossa vida ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia todos os dias, nós devemos orar todos os dias, devemos também pedir para Deus, né, nos dar sabedoria, nos encher com seu Espírito Santo, para que a gente possa executar tudo também com muita, digamos assim, habilidade, com que seja tudo muito bom. Para isso a gente tem que fazer tudo com muito amor também, né? E os dons, ele vem de Deus. Deus nos capacita e a palavra de Deus é tudo. O nosso coração, ele é enganoso,
principalmente quando a gente não busca entender nem saber da palavra de Deus. O nosso coração, ele nos engana. Tem momentos que o nosso coração nos engana e a gente vem ficar irado, vem ficar triste, vem ficar perdido. Então, quando a gente se baseia na palavra de Deus, de fato, é a melhor maneira de se viver, tá bom? Agora eu vou responder aqui um pouquinho os comentários de vocês. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar sua dúvida, que esse é o momento, tá bom? E Will Flamengui, ele fez um super chat aqui para mim, gente, muito obrigada. Olha, é o primeiro super chat que eu recebo aqui no YouTube, né? Chegou aqui no meu YouTube, gente, um estilo de monetização que é quando a pessoa quer, né? Quando uma pessoa que está assistindo ela quer, ela envia um super chat, aí vem um valor para mim. Olha só que legal. Só que, gente, não é obrigado ninguém a fazer isso. Eu não estou aqui lendo a Bíblia para que você faça isso, tá bom? Mas claro que se você fizer, vai me ajudar muito. Eu agradeço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Mas eu não estou aqui, ninguém é obrigado a fazer o super chat, mas é uma modalidade maravilhosa, né, do YouTube que as pessoas têm para abençoar a vida de outras pessoas. Claro, aqui nesse mundo a gente precisa de recursos, a gente precisa de dinheiro, né? E eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz. Foi o primeiro super chat que eu recebi. Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora eu vou ler aqui, gente, os comentários de vocês. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, você pode deixar a sua dúvida aqui, tá bom? Boa noite. Se inscreva no canal, é importante, disse o Felipe. Isso, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Vamos juntos ler a Bíblia, interpretar, aprender, buscar de Deus, porque nós precisamos de Deus, né? Verdade, o homem pode ter tudo, mas se não tiver a presença de Deus, não tem nada. Isso mesmo. Sou de Parambu, Ceará. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Faz pelas madrugadas, até bom para meditação. Gente, eu gosto muito de fazer live na madrugada, tá bom? Mas infelizmente não tem vezes que realmente não dá, gente. Mas todas as vezes que eu puder entrar de madrugada, eu vou entrar, mas infelizmente eu não posso garantir, tá bom? Shalom Adonai, minha amada, minha amiga e irmã. Estou aqui lhe acompanhando nessa noite de domingo. Já quero pedir uma oração por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus, por minha vida sentimental e emocional. Eu vou colocar aqui seu nome, tá bom? Está como missionário Israel Nascimento. E, gente, você que quer oração, deixe seu nome aqui, tá bom? Para oração. Todos os dias eu oro, tá? E eu vou colocar seu nome nas minhas orações. Mas o tempo que você passa aqui falando da palavra de Deus, o Senhor já tem preparado sempre um momento maravilhoso para a senhora e irmã. Amém. Boa noite, eu quero assistir mais. Se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se possível, deixar uma palavra fazendo o favor, estou precisando muito mesmo neste momento, passando por muitas lutas na minha vida. A palavra do Senhor, gente, é a melhor palavra para a nossa vida, tá? Devemos viver em constante oração, né? Lendo a Bíblia, procurando melhorar todos os dias,
como pessoa, né? Fazendo a vontade de Deus, procurando melhorar de verdade, sabe, interiormente. Todas as pessoas precisam mudar. Por mais que elas achem que não, por mais que você ache que você faz tudo certo, sempre você pode estar melhorando, né? Então nós temos que viver um constante aprendizado, né? Amando o próximo, melhorando como pessoa, orando e tendo certeza que Deus sabe de todas as coisas. O nosso tempo, ele é diferente do tempo de Deus, né? Mas a vontade de Deus, ela é linda, perfeita e agradável, né? Então nós temos que confiar nisso. Verdade. Se fortalecemos muito falando das coisas de Deus, isso mesmo. Deus ele vai nos fortalecendo, Deus ele vai alimentando a nossa alma, Deus ele vai preenchendo o vazio que só ele pode preencher, né? Boa noite, muito boa noite, glória a Deus. Muito bom anotar as coisas interessantes. Meu caderno já está aqui pertinho, isso mesmo. As anotações têm me ajudado muito até para evangelizar. E o nosso cérebro, ele consegue entender melhor, ele consegue armazenar melhor quando a gente anota, então isso é muito importante, né? Eu gostaria de ser seu seguidor. Você é uma profeta. Gente, eu não faço aqui revelações, né, essas coisas assim. Eu só leio mesmo a palavra de Deus, tá bom? Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Oi, boa noite, queridos. Não esquece de se inscrever. Isso mesmo, gente. Boa noite, eu sou Lion, na França. Seja muito bem-vindo, Lion. Eu sou de São Paulo, tá bom, gente? Então agora nós vamos dar continuidade aqui na live, tá bom, gente? E meu nome é Dayana, eu sou de São Paulo, eu sou casada, eu tenho minhas filhas, né? E eu estou aqui fazendo live com vocês todos os dias. Eu sou do Amazonas, seja muito bem-vindo, tá bom? E agora nós vamos ler aqui o capítulo de número 32, tá bom? De Êxodo. Nós estamos aqui lendo a Bíblia diariamente, tá bom? E nós estamos no segundo livro da Bíblia e todos os livros da Bíblia, Deus quer falar conosco. Deus tem lições, né? Deus tem lições para nos ensinar, então é muito importante que a gente venha ler a Bíblia aí todos os dias. Peraí, gente, só um minutinho, tá bom? Então vamos lá. Êxodo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés.
que nos trouxe da terra do Egito para cá? Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, o trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são seus deuses que tiraram da terra do Egito. Então, olha só a cara de pau, né, digamos assim, do povo. Deus tirou o povo do Egito. Antes de tirar o povo do Egito, Deus mostrou várias coisas, né? O povo do Egito sofreu com pragas, o faraó não queria obedecer a Deus, né? Não queria, e pelo que Moisés estava falando, não queria ceder para Deus. Deus ele tirou os primogênitos, teve, né, os primogênitos morreram, teve pragas de rãs, de várias coisas, né, no Egito. O povo viu o poder de Deus ali. Deus abriu um mar para o povo passar, né? O povo foi livre daquela escravidão. Deus falou com aquele povo. Deus ele deu os mandamentos dele. O povo falou: nós vamos obedecer, nós vamos seguir o Senhor, nós vamos fazer o que o Senhor está falando. E na primeira oportunidade, o que eles fizeram? Um Deus, sendo que Deus já tinha dado os mandamentos e já tinha falado para eles: não faça deuses, não adore imagens. E o povo concordou e foi fazer deuses, né? Então, percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e entregaram-se à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhe havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então, olha só, Deus fez tudo, né, pelo aquele povo. Deus ele tinha feito uma aliança com aquele povo, né? E aquele povo já estava traindo a Deus, já estava fazendo o que Deus falou para eles não fazerem. O ser humano, todas as pessoas, ela tem uma sensação, né, de incompletude. Ela tem um sentimento como se faltasse algo dela. Todas as pessoas, elas têm necessidade de um Deus, né? Até mesmo quem, por exemplo, é ateu, vamos colocar assim, ela tem necessidade de se preencher com algo. Tem pessoas que procuram se preencher com relacionamento, tem pessoas que procuram se preencher com bens materiais, tem pessoas que procuram se encher com algum vício, tem pessoas que procuram outros deuses, né? Então, de certa forma, o ser humano, ele tem essa necessidade de se encher. O ser humano, Deus deixou isso em todas as pessoas, né? Só que com aquele povo, Deus ele tinha já feito uma aliança com aquele povo. Deus já tinha se mostrado, Deus já tinha mostrado a grandeza dele. Deus já tinha falado que ele era, né, com aquelas pessoas. Deus ele já tinha feito isso. E mesmo assim, aquelas pessoas, elas fizeram o quê? Desobedeceram. Elas pecaram, elas foram procurar outros deuses, né? Então é aquilo, nem todo mundo, mesmo sabendo, né, mesmo tendo oportunidade, nem todo mundo vai para o lado de Deus.
E Deus, ele dá o livre-arbítrio, né, da pessoa fazer o que ela quiser. Nesse caso assim, nesse caso aqui, Deus, ele já ia dar juízo nessas pessoas, porque aquele povo, ele não era pessoas que estavam simplesmente sendo ensinadas por outras pessoas, por exemplo, e Deus, ele deixa as pessoas irem errando até chegar o juízo de Deus, né? Mas aquele povo, especialmente, ele estava sendo instruído por Deus. Deus, ele falou com aquele povo, né? Nos capítulos anteriores de Êxodo, a gente vê que Deus, ele fez uma aliança com aquele povo. Então, aquele povo realmente não queria saber de Deus, né? Algumas pessoas. Então, o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que está tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito, com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus dele os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrependa-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumistes um compromisso com eles por meio de um juramento, dizendo: tornarei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda a terra que lhes prometi, a eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Olha só a importância, né, de um intercessor, né? Moisés, ele intercedeu pelo aquele povo, porque Deus, ele já queria exterminar aquele povo. Só que Moisés pediu, né, para Deus ter misericórdia daquele povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte, trazia nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas dos dois lados, frente e verso. As tábuas eram obras de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: Parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não, são gritos de vitória, nem de lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: O que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles trouxeram para mim, simplesmente a joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria e seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: Todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui. Junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Então, gente, o que acontece? Muitas pessoas, né, elas por sentirem, né, esse vazio dentro delas,
elas se entregam imediatamente, muitas vezes até para deuses, né? Muitas pessoas procuram por entidades, procuram por coisas, né, que elas fazem ali de deuses. Às vezes é um vício, às vezes é um jogo, às vezes é uma bebida, às vezes é um cigarro, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma entidade. Então, a pessoa, por ela ser e por ela querer as coisas assim de imediato, né? Ela acaba ali fazendo algo, tomando a frente de Deus, né? Quanto na verdade nós temos que procurar por quem? Por Deus. Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa quer aquilo, que aquilo aconteça rápido. Ela quer ver aquela presença, ela quer sentir aquela presença, ela quer aquele milagre, ou muitas vezes ela quer que coisas aconteçam na vida dela. Tem pessoas que, por exemplo, que fazem trabalhos, né? Eu nunca fui nesse lugar assim, mas eu já escutei falar que tem pessoas que fazem trabalhos, por exemplo, para ter a pessoa amada, tem pessoas que fazem trabalho para enriquecer, né, para ter sucesso nos negócios. E as pessoas, elas querem as coisas do jeito delas, né? Elas querem as coisas no tempo delas. E Deus, ele até permite que de repente certas coisas possam acontecer. Só que o que aquela pessoa faz? Ela faz sem Deus. Então aquele vazio, ela busca por algo, ela busca que algo aconteça, ela faz, de repente até acontece aquele algo, né, que ela buscou, só que ela continua com aquele vazio. Porque aquele vazio só pode ser preenchida pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. Então, todas as coisas desse mundo sem Deus não faz sentido. Então, não adianta você ficar procurando por um vício, por uma pessoa, por uma classificação social, por um, sabe, por um trabalho, enfim. A primeira coisa que você tem que buscar é por Deus. Então, essas pessoas, elas tiveram todas as evidências, de repente Deus já está falando com você já faz um tempo sobre isso. De repente você já procurou, né, por falsos deuses para ter coisas e mesmo assim você se sente vazio. Por quê? Porque você tem que se encher de Deus. Só Deus, ele pode preencher esse nosso vazio. Só Deus, ele pode trazer essa calma, essa paz, essa sabedoria. Só Deus, né? Moisés lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: Hoje vocês se consagram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Gente, hoje em dia, Deus, ele não faz isso, tá? Ele não manda as pessoas se matarem. Jesus, ele veio a esse mundo e falou: ame ao seu próximo, como a ti mesmo. Então, orem pelos seus inimigos, né? Então hoje nós não devemos mais fazer isso. Deus, ele dava naquela época certos juízos, né? Porque ele estava separando, né, aquele povo para algo exclusivo, para algo que iria mudar a vida de todo ser humano, que iria ser levado para o mundo inteiro, que era, né, a vinda de Jesus. Deus, ele ia cumprir um propósito com aquele povo. Então, sobre aquele povo, Deus autorizou esse juízo. Mas hoje nós não devemos mais fazer isso. Hoje é Deus quem faz esse juízo, não são as pessoas. E naquela época também não foram exatamente as pessoas. Foi Deus que autorizou, foi em nome de Deus, foi uma coisa que Deus ia fazer. Deus, na verdade, ele ia fazer com todas as pessoas, mas por conta que Moisés intercedeu, foram só 3.000 pessoas. E não foram pessoas também que foram pegas
despreparadas, de surpresa. Aquele povo, ele já tinha feito o quê? Um juramento, né, com Deus, já tinha feito uma aliança com Deus. Só que aquele povo foi fazer o que não tinha ali combinado com Deus. E Deus, ele não podia deixar aquele povo totalmente se corromper, porque Deus, ele tinha planos com aquele povo. Deus, ele precisava, né, trazer Jesus para o sacrifício perfeito, para que o evangelho não ficasse só sobre aquelas pessoas. O evangelho, ele era para todas as pessoas, né? E seria por meio de Jesus. Então Deus estava separando aquelas pessoas. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escrevestes. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: Apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo, por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído, tá bom? Então, gente, agora eu vou passar aqui para vocês as coisas, né, que eu anotei. E se você estiver ficado com alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua dúvida, tá bom? Então, olha só. Este capítulo ocorre logo após Deus ter dado os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, e o povo de Israel começou a se sentir perdido e impaciente por sua ausência. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo, cometendo idolatria. O povo pede um Deus visível. Os israelitas dizem a Arão: Faze-nos deuses que vão à nossa frente. Arão cede à pressão do povo e faz um bezerro de ouro. O povo oferece sacrifícios, come, bebe e festeja, desrespeitando o mandamento de Deus. Deus vê o pecado do povo e se ira. Deus diz a Moisés que quer destruí-los, mas Moisés intercede pelo povo, lembrando da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui vemos a importância da intercessão e do perdão. Moisés desce do monte e confronta o pecado. Moisés quebra as tábuas da lei em raiva. Ele destrói o bezerro de ouro, mostrando que Deus não aceita idolatria. Punição para os culpados. Moisés chama os levitas e ordena que matem cerca de 3.000 homens que praticaram a idolatria. Isto mostra a seriedade do pecado diante de Deus. Moisés intercede novamente e Deus perdoa parcialmente. Moisés oferece-se para ter seu próprio nome apagado do livro de Deus, mostrando sacrifício e liderança espiritual. Deus envia praga sobre o povo, mas mantém a aliança. Então aqui, gente, a gente vê, né, a seriedade, como Deus vê a idolatria, né? E hoje nós vemos tantas pessoas aí enganadas, né, se enganando, colocando, por exemplo, imagem, colocando santos, colocando um vício, colocando um objeto, colocando uma pessoa, né, à frente de Deus. As pessoas, elas não podem fazer isso, e para Deus isso é muito sério. Inclusive, é o primeiro mandamento. Então, hoje Deus, ele dá várias oportunidades. Deus é um Deus de misericórdia, mas de fato, no dia do juízo final, Deus não vai querer pessoas
que ficaram fazendo idolatrias. Essas pessoas, elas não vão ter a salvação. Então, não faça para ti imagens, não adore outros deuses, né? Você tem que conversar com Deus, você tem que orar, pedir suas coisas, pedir o consolo diretamente para Deus, em nome de Jesus. Isso é muito sério. Isso se aplica nos dias de hoje desta forma, tá bom? E não sou eu, Dayana, quem estou falando, é bíblico, né? É bíblico, tá? Então, vamos lá. Não ceder à pressão do grupo. Arão cedeu à pressão do povo e pecou. Muitas vezes cedemos a influências externas, mesmo sabendo o certo. Idolatria não é só adorar imagem. Qualquer coisa que coloquemos acima de Deus, dinheiro, trabalho, pessoas, vícios, pode se tornar um bezerro de ouro. Deus é justo, mas também é misericordioso. Deus estava pronto para punir, mas a intercessão de Moisés trouxe misericórdia, né? Intercessão é poderosa. Moisés mostra que orar pelos outros, interceder, é vital para salvar a vida e manter a bênção de Deus. Tem muitas pessoas, eu já escutei, por exemplo, pessoas falar que não vai ser por um pecadinho, não vai ser por uma coisinha que ela faça, né? Que Deus não vai perdoar, porque Deus é bom, Deus é amor, só que Deus também é justiça, né? E Deus, ele tem, né, os seus critérios, Deus tem as coisas, né, que nós sabemos que nós devemos obedecer, pois Deus também é justiça. O pecado tem consequências sérias. A ação do povo trouxe morte e praga. Mesmo que haja perdão, ainda existe consequência. Liderança espiritual exige coragem e firmeza. Moisés enfrentou o povo e tomou decisões difíceis, mostrando que líderes espirituais devem ser firmes na verdade de Deus. Precisamos de arrependimento real. O povo festejou sem Deus, mas depois houve punição. Arrependimento sincero é necessário para restaurar a comunhão. Então, gente, nós devemos levar, né, isso para a nossa vida nos dias de hoje. Não colocar coisas à frente de Deus. Não fazer imagens, santos. Ou de repente, vamos supor assim, você está muito querendo alguma coisa, não perca o mais precioso, não perca a sua salvação por algo que você quer nesse momento, que você acha que vai ser aí a resolução da sua vida. Só quem pode te preencher é Deus, só quem pode dar a vida eterna também é Deus. Então nós temos que procurar por Deus, tá bom? Esse vazio que as pessoas sentem é um vazio que Deus deixou ali de propósito, né? É aquela sensação, né, de que sempre vai estar faltando alguma coisa, tá? E isso é Deus. Nós devemos buscar por Deus, tá bom? Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Oi, boa noite, querida irmã. Queridos, não esquece de deixar o like, já me inscrevi. Boa noite, eu sou Lion, na França. Uma semana abençoada para todos. Amém.
Juninho pede oração. Vou anotar aqui seu nome, Juninho. Me inscrevi, seja muito bem-vindo. Boa semana. Verdade, o único que tem o poder de preencher o vazio, só a presença de Deus. O anjo do Senhor sempre acampa perto dos que temem, os livra de todo mal. Bom, ninguém que ficou com nenhuma dúvida, glória a Deus por isso, né? E, gente, eu não sou pastora, tá bom? Eu não tenho nenhuma formação em teologia, tem gente perguntando aqui. Eu só tenho mesmo lido a Bíblia, né, todos os dias e estudando capítulo por capítulo. O segredo da gente entender a Bíblia é de fato a gente ler com calma, né? A gente ler em silêncio, a gente anotar, né? A gente procurar aí interpretar, tá bom? E fazer isso com muita calma, gente. Fazer com muita calma, porque quando a gente lê a Bíblia rápido mesmo, a gente muitas vezes não consegue entender mesmo, né? Eu já li a Bíblia, tipo, não que não me ajudou muito. Desde o ano passado, eu sempre li a Bíblia, mas eu comecei a ler desde o começo mesmo, o ano passado. E eu confesso que eu não lia só um capítulo por dia, tinha dias que eu lia mais, só que como eu li um pouquinho mais rápido, eu não conseguia ter o entendimento que eu tenho agora. Então é muito bom a gente ler devagarinho, procurando entender, tá? É a melhor forma da gente ler e nós temos que ler, entender e praticar, tá bom? Então, gente, fiquem todos com Deus, tá bom? A live de hoje foi essa, tá bom? Amanhã tem mais live, tá? Toda segunda e sexta-feira eu vou estar deixando vídeos novos também, às 19 horas, tá? Fiquem todos com Deus, vamos buscar a Deus, né? Só isso vai preencher o nosso vazio, só dessa maneira, né? Deus vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas, tá? Então, fiquem todos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa live. Senhor, toca no coração de cada pessoa que entrou aqui para entender a sua palavra, colocar ela em prática. Abençoa a todos em nome de Jesus. Então, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.